Tudo bem, pessoal? Bom dia. Gente, hoje nós vamos, né, dar continuidade a um conteúdo lá do começo da nossa apostila, que ele acabou ficando para trás, ok? Na aula passada, né, eu tinha retomado com vocês aí o conceito de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e nós tínhamos também falado agora sobre uma novidade, o IDHM, que é o Índice de Desenvolvimento Humano adaptado para o município, né, que mensurava lá a qualidade de vida do município e daria uma nota para esse município. A nota era a mesma coisa do IDH, quanto mais próximo de zero, né, pior a qualidade do município era ruim. Quanto mais próximo de 1, a qualidade de vida do município era excelente. Né? Nessa aula, ficou, né, combinado que nós entraríamos no site do IBGE para estar trazendo alguns dados, algumas atualizações para vocês. Okay? Só que como o site ainda agora com o novo censo, saiu algumas novidades, então ele ainda está dando uma atualizada, eu deixei isso para a próxima aula, que daí passa mais esse final de semana aí para a nossa aula de segunda-feira. A aula de hoje a gente vai retomar um conteúdo importantíssimo que ficou para trás, né? Mas estrategicamente só para falar dele final, ok? Só que cai muito nos vestibulares este conteúdo, que é o oposto do IDH. O IDH é Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto mais próximo de zero, qualidade de vida daquele país ruim. Né? Quanto mais próximo de 1, qualidade de vida daquele país boa, excelente, ótima. Ok? O que vai no IDH, o que vai mensurar ali no IDH, né, a nota, os quesitos para estar avaliando essas notas aí, são vários, né? Dentre eles a qualidade de vida, que entra na questão da expectativa de vida, na verdade, né? A saúde, a educação. Então tudo isso vai englobar a qualidade de vida e vai dar uma nota para aquele país, né? Então, se o país tem uma nota ali próximo de 1, significa que a qualidade de vida está excelente, próximo do ideal. Se está próximo de 0, significa que, olha, tem muito para melhorar ainda. Por que está próximo de 0? Fatores históricos, foi uma colônia de exploração, corrupção dentro da gestão governamental, né? O clima, que é mais seco, as questões naturais, o que está acontecendo, né? Disputas territoriais, guerras, o que está impedindo aquela nação de crescer. Então, daí isso cabe uma análise mais profunda. Por isso que é importante ter essa nota aí. Daí você consegue observar como é que está caminhando o mundo. Está todo mundo desenvolvendo por igual? Né? Quais são os países do mundo que mais estão se desenvolvendo? Quais são os que estão menos? Enfim. Em contraponto a isso, né, nós temos aí o índice de Gini, tá? Que ele foi elaborado pelo italiano matemático, né, Conrado Gini, lá em 1912. Ele teve o índice de Gini, então, gente, ele tem a finalidade de medir o grau de concentração de renda de determinado grupo. Ó, presta atenção. O que é o índice de Gini? O índice de Gini foi criado pelo italiano Conrado Gini, lá em 1912, para mensurar, para medir o nível de concentração de renda em determinado grupo. Isto é, um país, um território que eu estou pesquisando, que tiver, né, concentração de renda, muito dinheiro, muita renda, na mão de poucos, né, vai ser considerado um país subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Um país que tiver a sua concentração de renda de forma equitativa, justa e igualitária entre a população, que é chamada renda per capita, mas de forma justa, igualitária e prática, né, aí esse país ele acaba entrando no quesito desenvolvido. E a própria ONU ela nos diz o seguinte: primeiro fator para um país, para uma nação ser considerada desenvolvida é não ter desigualdade de renda. E infelizmente isso no Brasil nós vemos, né, para dar e vender. Então a desigualdade de renda no Brasil é gritante, é escalarmante. Okay? Por questões históricas, políticas administrativas, né? Climáticas também, se a gente for ver, porque é o quinto maior país do mundo, como é o Brasil, né, ficando apenas atrás ali de Rússia, China, Rússia, Canadá, China e Estados Unidos, ok? Mesmo assim, os Estados Unidos está na nossa frente por causa da anexação do Alasca ao território dele. Então, o quinto maior país do mundo, obviamente que nós vamos ter aqui climas variados. Um país que parte dele está no hemisfério norte,
né? A linha do Equador passando ali por esse país. Lá no outro extremo, já na parte sul, né? Quase todos, quase 90% da região sul está na área subtropical. Então, clima quente, extremamente quente, outro clima frio, né? Então, claro que daí você vai ter uma variedade climática, também uma variedade natural que vai influenciar no desenvolvimento desse país, né? A própria formação histórica, colonização, exploração, primeiro colonizando o litoral, né? Depois rumando, migrando ao interior e sempre explorando, né? Por outras questões históricas, enfim. Então, tudo isso vai contribuindo aí para a desigualdade de renda também. Mas o principal fator, né, é o quê? É as políticas administrativas. Não pode se jogar a culpa no clima. O clima o clima está aí. O intrometido na questão somos nós, né? A natureza está aí. Nós que vivemos no meio, né? Então nós temos que nos adaptar à natureza. Agora, a questão da desigualdade de renda é muito mais embaixo que isso, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, né? Com vocês, vamos acompanhar aqui. Com a finalidade de medir o grau de concentração de renda de determinado grupo, Conrado Gini desenvolve o método em 1912, um coeficiente cuja aplicação segue apresentando grandes relevâncias na atualidade. Foi lá em 1912 que ele elaborou o índice de Gini, mas até hoje ele tem grande relevância, né? Por quê? A desigualdade de renda está aí. E é o índice de Gini que é usado para mensurar essa desigualdade de renda, para dizer, olha, aquela cidade ali, lá na cidade de Arapongas, a desigualdade de renda ela diminuiu. Opa, isso significa o quê? Que a cidade ela conseguiu dar uma desenvolvida nos últimos anos. Ok? Então, no índice de Gini, gente, presta atenção. Quanto mais baixo o valor situado, entre 0 e 1, menor é a desigualdade de renda avaliada. Ou seja, vocês perceberam que de 0 a 1, quanto mais perto de 0, menor a desigualdade de renda. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade de renda. Então, se uma nação eu tenho que ter menor igualdade de renda para ser desenvolvida, né? O primeiro fator, segundo a ONU, para uma nação ser desenvolvida é não ter desigualdade de renda. Então, nesse sentido aqui, é o contrário. Por isso que eu peço para vocês prestarem atenção, porque é o contrário do IDH. Né? Se no IDH, quanto mais perto de 1, melhor é, mais desenvolvido, quanto mais próximo de 0, menor desenvolvido é. No índice de Gini é o contrário. Quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade de renda. Se é menor, significa que a nação ela é mais desenvolvida. Quanto mais próximo de 1, maior a igualdade de renda. Né? Maior a desigualdade de renda. Né? Então, se é maior a desigualdade de renda, obviamente que a nação ela é subdesenvolvida. Então, no índice de Gini, as nações mais desenvolvidas estão com a nota 0. Por quê? Ali não tem desigualdade de renda. As nações subdesenvolvidas estão com a nota próxima de 1. Por quê? Ali tem, infelizmente, desigualdade de renda. Né? Então, em uma situação hipotética, o índice 0 apontaria que, em dado local, não há diferença de renda. Por outro lado, uma suposta situação em que o índice de Gini é 1, revelaria que, enquanto alguém detém toda a renda de um local, todos os demais não teriam renda alguma. Né? Então, isso é péssimo, porque daí você tem um grupo, né, só apenas um grupo controlando essa renda, ok? Ou poucas pessoas, né, com muito poder aquisitivo e as outras sem nada. Não estamos falando de meritocracia, né? Ou que a pessoa ganhou dinheiro, sei lá, enfim, né? Ou ela trabalhou a vida inteira e ela tem. Não estamos falando disso. Estamos falando, né, do geral, né, mais genérico. Como que esse dinheiro ele tem que ser distribuído igualitariamente. Por quê? Se todo mundo consegue, né, se eu consigo distribuir esse dinheiro igualitariamente, até mesmo o cidadão que antes era só ele que era o rico, ele vai ganhar também. Okay? Por quê?
Imagina que esse cidadão, que só ele que era o rico, ele tinha uma loja ali. Uma loja do tamanho das lojas da Havan, por exemplo, que vende de tudo e tal, tal, tal. Só que as pessoas sem dinheiro, o que adianta ele ter a loja se as pessoas não têm dinheiro para comprar? Então, uma igualdade de renda que levaria o padrão econômico dessa pessoa também, permitiria, inclusive, essa pessoa estar comprando, né, fazendo a economia circular e comprando na loja do indivíduo, ok? E que, né, daí aumentaria, né, a qualidade de vida aí, tá? Do país, né? Então, gente, só para fechar aqui, ó, de modo geral, podemos observar que são considerados desejáveis valores inferiores a 0,33. Então, países que superam o índice 0,5, por sua vez, revelam evidências situações de injustiça social. Então, o índice de Gini 0,5 para lá, 0,6, 7 até chegar a 1, começa a ter injustiças sociais, quer dizer, um grupo só ganhando muito, poucos ganhando nenhum, né? Ok? Quando aferido, quando medido no decorrer de um período de tempo, o índice de Gini possibilita avaliar as tendências de desenvolvimento social, tendo que se refere, né, às diferenças de renda, quanto em outros aspectos como a escolaridade. Então, para fechar aqui, deu para compreender, né, que o índice de Gini, quanto mais próximo de zero, menor a desigualdade de renda. Quanto mais próximo de 1, maior a desigualdade de renda. E aqui, né, nós temos aí uns países selecionados em destaque. Por exemplo, a Eslovênia, 0,2. Então está muito próximo de zero. Quer dizer, a igualdade de renda aqui está ótima. Então o país vai se desenvolvendo, né? Já, se nós pegarmos Honduras, 0,574. Nessa lista aqui é o pior. Mas olha quem que é o antepenúltimo pior, o Brasil, 0,527, não muito atrás disso. Ou seja, 0,527. Então está, como diz aqui, olha só, nesse padrão aqui, 0,527 está mais que 0,5. Ou seja, revelando um padrão de injustiça social que ocorre no nosso país mesmo, infelizmente, enquanto não mudar algumas mentalidades aí, tá? Gente, então essa aí foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado. Na próxima aula nós vamos trabalhar a questão do IBGE, tá bom? Bons estudos e bom descanso.